Fala galera gremista, tudo certo? Aqui é Wagner Romero, falando de Grêmio e nada mais. Falando, óbvio, do empate ontem no primeiro jogo da Copa do Brasil, nas oitavas de finais, jogo em Itaquera. Grêmio e Corinthians ficaram no 0-0. E um jogo que teve dois tempos bem distintos, pelo menos por parte do Grêmio, né? Um primeiro tempo de muito equilíbrio, mas o Grêmio fazendo um bom enfrentamento contra o Corinthians, chegando até acho que mais perto de fazer o gol do que o próprio mandante do jogo. E um Grêmio muito equilibrado, assim, faltando um pouco de inspiração, né? Acho que pro Corinthians também. Um tipo de jogo bem diferente do que a gente viu pelo Campeonato Brasileiro, um jogo mais tenso, mais pegado, mas que se encaminhava daquele jeito para um jogo do agrado, acho que do Grêmio, do torcedor gremista, né? Eu não posso negar que se tu falar, chegasse um dia antes, ó, empatezinho amanhã, Itaquera, decidir, entre aspas, a nossa casa, com a torcida a nosso favor, não seria de nada ruim, né? Mas isso mudou no segundo tempo, porque no segundo tempo, logo a 8 minutos, o Ranielli deu uma entrada criminosa no Vila Sante, poderia até ter quebrado a perna do Vila Sante, e depois do chamado do VAR, o árbitro acertadamente expulsou o atleta do Corinthians, e aí muda tudo de figura, porque daí a gente começou. A primeira coisa que vem na sua cabeça é: pô, o Grêmio agora vai se impor, vai pra cima e vai ganhar esse jogo. Mas não foi o que a gente viu um Renato demorando muito a tomar uma ação depois da expulsão. E a ação que ele toma, para mim, é errada. Né? Aí ele comete um erro bem absurdo ali naquele momento. Ele chama para entrar no jogo Gustavo Nunes e o Nathan Fernandes, dois pontas. Ele retira do jogo o Pavon e retira o Cristaldo, se eu não me engano. E aí o que ele faz? Ele coloca ali o Soteldo numa função de meia não, né? Mas uma função que seria do Cristaldo, como um falso 9 chegando na frente, né? E eu acho que foi isso. Não, não, perdão. Ele tira o Jeromel e o Pavon e coloca o Gustavo Nunes e o Nathan Fernandes. Então fica. A partir daquele momento, o Grêmio passa a ter, em vez de três zagueiros, obviamente dois zagueiros, Emerson, Rodrigo e Eli. João Pedro e Reinaldo voltam a ser laterais e não alas. Só que a gente ficou com o meio-campo basicamente com Vila Sante e Carbajo e um buraco na frente deles, porque tu ficou com Gustavo Nunes e Nathan Fernandes abertos nas pontas, com o Soteldo e Cristaldo enfiados lá como supostos atacantes. Então, a partir daquele momento, o Grêmio não conseguiu mais ter a bola. O Ramon Dias leu muito bem o jogo, né? O Corinthians começou a jogar até melhor quando estava com 11, né? E ele colocou também seus ponteiros para buscar velocidade, principalmente as costas do Reinaldo, mas também forçando bastante lá no João Pedro, principalmente com o Wesley. Botou o Pedro Henrique aqui no Reinaldo. E daí em diante, o que a gente viu foi um Grêmio que piorou muito, tendo um a mais em campo. Né? Um Grêmio que caiu de, de rendimento, até de concentração no jogo. A gente viu algumas situações que não estavam acontecendo no primeiro tempo, de erros de passes, de jogador deixando de acompanhar um ou outro atleta ali para marcação. A gente começou a ver isso com frequência no segundo tempo. Então o Corinthians com um a menos começou a ficar muito mais próximo de fazer um gol do que o Grêmio. Depois disso, o Renato comete mais um erro, que ele coloca o Arezzo, mas daí ele tira o Cristaldo. E ele tira o Carbajo e coloca o Edenilson. E até aí, ok. Sabe, não é nada, não é algo muito grave. Mas retirar o Cristaldo, ali ele tá assassinando o time, tá assassinando o meio-campo. Ele coloca aí sim o Soteldo como um meia, centralizado, com o Arezzo à frente, mas igual, o Grêmio continua com aquele buraco
com o Vila Sante e o Edenilson, que são dois caras condutores de bola, que não tem passe, a troca de passes como características, e quatro caras na frente. Então a bola não chega lá, o Grêmio ali passou até chuveirinho e ouvido o Edenilson do meio de campo direto, tentando direto para o Arezo, aquelas pingadinhas, coisa que não existe. Então, ontem o Renato, ele matou praticamente o meio-campo do Grêmio. O que, que eu acho, na minha concepção, deveria ser feito? Teve um jogador expulso, tira um zagueiro, coloca o Arezo, primeira coisa. Pavon tá cansado, e eu acho até que o Pavon foi mal no jogo ontem. Pavon tá cansado, tá mal, tira o Pavon, coloca outro jogador da mesma característica, um ponta, pode ser o Gustavo Nunes, enfim, e mantém aquele tipo de formação ali com o meio-campo, né? Com o Vila Sante, Carbajo, tendo o Cristaldo como meia, né? E tendo o Soteldo de um lado, o Gustavo do outro e o Arezo, né? Quer tirar o Cristaldo tá vendo uma sequência de jogos muito grande, também tá voltando de lesão. Pô, cara, por que que não coloca o Monsalve? Porque o Monsalve foi contratado pra quê? Sabe? Pô, coloca o cara pra jogar, pô. O cara é titular lá na coluna do time dele, não vai sentir pressão ou não, e se sentir, acontece. Tem que jogar, tem que manter o padrão do time. Mas não, ele vai lá, tira, inventa o Soteldo com o meia, que é uma invenção basicamente só do Renato. O Soteldo jogou uma vez como meia central, que foi contra o Grêmio no Brasileiro, e a gente lembra muito bem que qualquer jogador, qualquer meio-campista virava o Modric jogando contra o Grêmio, porque o Grêmio não marca ninguém. Enfim, Renato avacalhou tudo de novo, e o Grêmio ainda se escapou de perder o jogo, porque no finalzinho, já nos acréscimos, um balão do goleiro do Corinthians, a bola vai lá para disputa, o Reinaldo... Eu nem vou falar o que eu quero falar, enfim. Reinaldo perde a disputa, o jogador encobre o Marquezinho e faz, e aí por questão disso aqui, de impedimento, o Grêmio volta com um 0-0 para decidir com a torcida a seu favor. Ontem o empate, ele claramente, ele tá na conta do Renato, e se o Grêmio perdesse, não fosse aquele impedimento, estaria na conta do Renato, mas e também do Reinaldo, obviamente. E também quero fazer aqui um alerta para os dois jogadores da base que entraram, Gustavo Nunes e o Nathan Fernandes. Eu até me excedi ontem ali no Twitter falando que era para vender eles de uma vez. A questão é que principalmente o Nathan Fernandes, ele mudou muito do ano passado para cá. Ele encerrou o ano em alta e eu tinha uma grande esperança dele esse ano passado jogando com o Soares, desse ano ele ser um protagonista desse ataque do Grêmio, mas não. Lesões, e ele sempre entra muito disperso, parece que ele tá ali desfilando, sapateando, decisões erradas. Alguma coisa, o Grêmio precisa fazer alguma coisa com esse jogador, encostar nele e falando, e aí, cara, como é que vai ser? Só na base do que te jogou no passado, ou do o que empresários te prometem, te falam, não vai dar certo. Tem que jogar melhor, tem que entrar mais concentrado, né? É muito desfilezinho e fotinho vazando na noite e pouca coisa dentro de campo. Acho que o Grêmio precisa tomar uma providência em relação, principalmente ao Nathan Fernandes. Acho que o Gustavinho, a expulsão dele, tem juiz que expulsa, tem outros que não expulsa. Acho que rolou mais uma compensaçãozinha ali pela expulsão do Corinthians, mas ele também foi imprudente em subir com o cotovelo aberto, né? Mas o Gustavo ainda, por mais que às vezes ele entre mal nos jogos, ele é um jogador que tenta, que marca, divide. O Nathan Fernandes não está fazendo nem isso. Ele entra e fica basicamente desfilando em campo. Então o que a gente espera aí para os próximos jogos é que o Renato comece a usar o Monsalve como uma opção ao Cristaldo, até mesmo para descansar o Cristaldo. Tomara que o Aravena comece a jogar de uma vez, porque é um jogador também de lado de campo, mais forte fisicamente, né? Agora tem a opção do Bradford. Então, vamos lá, né? O Renato agora ele tem opções, o Grêmio tem um plantel que ele pode mexer e ele precisa melhorar, apresentar algo muito melhor, um trabalho muito melhor do que vem sendo. Ou a gente vai estar tendo que sempre torcer para o outro time não ter um jogador expulso e ficar sempre com 11 contra 11, porque se o Grêmio tiver que trabalhar a bola contra um time com a menos mais fechado, não vai ter nada, porque é tudo na base da individualidade, não tem nenhum
um jogo de troca de passes, de movimentação, não tem nada. É tudo na base do toca a bola no Soteldo e vê o que ele vai inventar. E a gente precisa de algo muito mais elaborado do que isso se a gente quiser ir longe nas Copas e principalmente fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Tá certo? Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, ajuda aí porque tá difícil de manter a motivação com tão pouca gente assistindo o conteúdo. Wagner Romero, falando de Grêmio nada mais. Feito.